Acho que há várias maneiras de entender o que é subjetividade, né? Mas eu proponho aqui que nós, como sua pergunta se refere ao direito especificamente, que nós entendamos a subjetividade a partir como um produto da história. A subjetividade ela tem uma certidão de nascimento, né? Ou seja, ela remonta a todo o contexto social e político que se dá da maneira mais bem acabada no século XVII, enfim, no século XVIII, enfim, no século XIX. Eu tenho, portanto, os mecanismos de reprodução da subjetividade bem constituídos, que no caso é o Estado, enfim, são as relações econômicas. Agora, a subjetividade jurídica, e o que eu digo que não é da minha lavra, mas o Althusser vai dizer isso, ele fala que a subjetividade jurídica é a forma mais bem construída e mais bem constituída do que se chama subjetividade. E por que isso, né? Há uma relação, se nós fizermos esse tipo de leitura, entre a subjetividade jurídica e a ascensão de uma sociabilidade baseada nas relações mercantis, né? Ou seja, vivemos numa sociedade hoje, mas vivemos, que não começa hoje, obviamente, mas desde o século XVIII, XIX, em que a subjetividade ela se torna um elemento necessário e fundamental para a realização das trocas mercantis e, portanto, a construção da sociabilidade contemporânea. Então, vejam só, é necessário ser sujeito de direito. Quem não é sujeito de direito não tem condições de estabelecer relações em que, a partir da troca, vai conseguir os meios necessários para a reprodução da própria vida material, né? Então, veja, é o contrato, né? Todos nós precisamos fazer contrato. Então, a subjetividade jurídica, ela é necessária. Então, a sua pergunta sobre se significam formas de emancipação, né? Se nós consideramos que a subjetividade jurídica carrega dois atributos, que é a liberdade e a igualdade formal, ou seja, expressar a subjetividade, expressar esse tipo de atributo nas relações sociais, nós vamos chegar à conclusão que a subjetividade é uma espécie de grade de ferro, né? Grade de ferro. Que a sua própria manutenção em existência, a subjetividade jurídica, a sua própria manifestação em existência como um dado necessário da vida social, demonstra de alguma maneira que a troca mercantil ela é o parâmetro único e o último horizonte das relações sociais e econômicas. Então, nós podemos mudar a maneira de, vamos dizer, de encarar a subjetividade, podemos tentar reformulá-la, podemos falar de sujeitos coletivos, podemos falar de, enfim, dar o atributo de sujeito à natureza, enfim, mas o fato é que a forma social da subjetividade, que está ligada à forma mercantil, está ligada à forma valor, à forma mercadoria, está ligada à forma Estado, está ligada à forma dinheiro, ela permanece ainda como sendo o nosso horizonte de sociabilidade. Então, vejo com muita simpatia essas propostas, porque elas, na verdade, elas demonstram que há ainda a luta, a resistência contra o caráter mais avassalador do capitalismo, enfim, da sociedade que a gente vive. Mas de uma forma geral, a gente precisa começar a pensar na subjetividade na sua concepção material, né, que é, de fato, essa grade de ferro que aprisiona as possibilidades humanas a um circuito de troca mercantil, né? A subjetividade jurídica tem que pensar dessa maneira. Então, por isso que eu falei, o Pachucanes ele tem uma visão bem interessante. Ele diz o seguinte, olha, o compromisso com a transformação radical da sociedade se mede pelo compromisso que o revolucionário tem com a forma jurídica. Então, a superação da forma jurídica, ela deve nos levar, ou pensar nisso, ou refletir sobre isso, a superação da forma mercantil, né? É isso.
Começo pelo final. Não acredito que há possibilidade de aplicação da técnica jurídica de modo neutro, se entendermos que neutralidade é o juiz, é a aplicação, né, é a tomada de uma decisão a partir de uma suspensão do juízo em que a racionalidade das partes vai ser medida de maneira, vamos dizer assim, neutra e imparcial pelo julgador. Não acredito nisso. Eu acho que toda tomada de decisão é uma tomada de decisão a partir de critérios políticos. Acho que não existe, nunca existiu nenhuma Corte Suprema, falando especificamente do STF, né, já que é o caso citado, que não tenha sido, que não tivesse agido, que não age ainda hoje de maneira politicamente orientada, ainda que não se dê conta disso, né? Acho que é importante dizer, mas não houve na história, que eu saiba, casos em que a Corte Suprema ela tenha sido resultado do espírito universal e neutro. Não existe isso. É ingenuidade. Aliás, a ingenuidade é uma ingenuidade que vem, como eu falei, da ausência de um olhar sobre a história, né? Se nós olharmos a Suprema Corte Americana, e mais do que isso, se nós olharmos o processo pelo qual as cortes os membros das cortes são indicados, são por meio de processos políticos, né? E não é à toa que cabe ao chefe do Poder Executivo, na maioria dos países, enfim, pelo menos naqueles que são paradigmáticos, a escolha dos membros da corte. É exatamente para garantir a manutenção da ordem social. Agora, nos momentos de crise, nós temos, portanto, uma disputa dentro de setores do próprio Estado, da burocracia estatal, enfim, entre setores da economia, que leva a uma desorientação de um funcionamento regular da Corte, né? E, sim, então, o Supremo Tribunal Federal no Brasil reflete a crise que nós estamos vivendo no Brasil, uma crise econômica, uma crise civilizatória, de uma maneira geral, e uma crise que que tem como sintoma principal uma crise política. Então, veja, eu acho que algumas decisões, elas são bastante positivas, como as que você citou, a questão da discussão sobre os direitos sexuais, a cidadania sexual, acho importantíssimo. Agora, vamos lembrar que nas questões estruturais, né, o Supremo Tribunal ele tem ou silenciado ou então tem dado decisões que poderiam ser encaradas de maneira bastante desfavorável, né? Então, eu quero retomar um pouco do que eu falei sobre a forma jurídica. A forma jurídica, ela sempre está relacionada a outras formas sociais, né, e que, portanto, precisam ser mantidas e reproduzidas para que o padrão de ordem social ele continue funcionando. Então, o Supremo Tribunal Federal, como a Suprema Corte Americana, as cortes constitucionais na Europa, elas podem, eventualmente, mudar as suas orientações por conta de algumas circunstâncias. Mas algumas questões, elas nunca serão tocadas, como, por exemplo, a propriedade privada, o respeito aos contratos, né? Porque são essas questões para as quais essas cortes existem, né, fundamentalmente para proteger isso, né, e para também criar uma regularidade naquilo que interessa. Então você pode mudar uma outra coisa. Então o ativismo judicial, ele tem vamos dizer assim, ele faz parte de uma certa, de um certo poder, né, que o judiciário tem, e que ele invoca para poder dar conta de certos conflitos toda vez que não houver um parâmetro específico para decidir os conflitos. Ou seja, tem uma camada que é a camada do poder. E o poder ele está diretamente vinculado a circunstâncias específicas ou então à formação ideológica, né, da maioria dos juízes. Então, ou seja, eu não vejo muita novidade no ativismo judicial, não vejo muita novidade mesmo.